Bem, meus irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Quero convidar vocês também a ficarem em pé para nós lermos essa porção da Escritura. Eu vou ler até o verso 26. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e que ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá e chame o seu marido." Disse-lhe Jesus. Ela falou: "Não tenho marido." Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Até aqui. Senhor, nós cremos e recebemos a tua palavra como palavra de Deus, inspirada, plena revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer mostrar para nós. Através dela nós podemos conhecer a Cristo, tudo o que é necessário e suficiente para termos salvação, Pai. Então, mais uma vez, revela a tua grandeza, Senhor, o teu poder, a tua beleza e a tua graça através do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Eu quero continuar a leitura, porque vocês sabem que a história não acaba aqui. Eu peguei leve com vocês para vocês poderem sentar, não ficar meia hora em pé. Olha o que aconteceu com a mulher samaritana depois que ela ouviu que Jesus era o Messias. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que você está conversando com ela? Olha o que a mulher fez. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo:
venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que interessante. Hoje eu quero falar sobre evangelismo, plantação de igreja e missões. Eu quero focar aqui uma parte no evangelho, nessa passagem, e outra parte no reflexo, no desdobramento do evangelho na vida dessa mulher samaritana. O que acontece quando alguém crê no evangelho, crê na revelação que Jesus é o Salvador do mundo? Essa pessoa anuncia o evangelho, anuncia essa boa notícia. Essa mulher samaritana não fez seminário teológico, não estudou no Dunamis Movement, não sei o que lá, não sei o que, e ela simplesmente teve um encontro com Cristo e saiu para anunciar a boa notícia de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. É isso que acontece quando nós encontramos verdadeiramente a Cristo. Eu quero começar lendo para vocês. A gente está fazendo essa série, o que é a igreja, e quais são os valores da nossa igreja. E um deles é a evangelização, a plantação de igrejas e as missões. Missões globais. E olha só o que diz aqui. A centralidade do evangelho que professamos implica não somente valorizar o evangelho em nossa vida, mas compartilhá-lo apaixonadamente. O Cristo ressurreto comissionou sua igreja a fazer discípulos de todas as nações. Cremos que a comissão compete a nós e a todos os crentes, sendo cumprida sobretudo por meio da plantação de igrejas, pelas quais o evangelho é proclamado, e convertidos se unem para formar uma comunidade de discípulos. Ansiamos por efetuar essa missão, dependendo plenamente do Espírito Santo, para ver o evangelho proclamado e igrejas plantadas em todo o mundo, para que Deus seja glorificado em toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o nosso desejo, esse é o que nós ansiamos por ver. Nós batemos na tecla de ser uma igreja centrada no evangelho, mas uma igreja centrada no evangelho precisa despertar nos discípulos o desejo genuíno de fazer discípulos de Jesus. Assim como aconteceu com essa mulher samaritana. Provavelmente, quem é cristão aqui há mais tempo, já participou de algum congresso de missões ou algum culto de missões, e eles fazem esses cultos justamente para arrecadar fundos para enviar alguém para missões, não é? E aí já se fala sobre o assunto, se fomenta, se recruta pessoas para completar a missão, né? Fazer a missão. Quando se fala em missões, nos parece que é algo que a igreja tem que fazer. Que essa é a missão da igreja. E de fato a igreja tem uma missão. Mas às vezes parece que é como se Cristo tivesse morrido na cruz e ele falou assim: eu fiz a minha parte. Agora é problema de vocês. Agora vocês é que têm que anunciar isso aí. E não é bem assim. E eu quero mostrar isso para vocês. Vocês já ouviram falar sobre o conceito de... Já ouviram essa expressão Missio Dei? O Missio Dei significa a missão de Deus. Deus tem uma missão. Deus está em missão. E quando é que começa essa missão? Começa desde Gênesis. Se eu perguntasse para vocês assim, quem é o maior missionário
de todos os tempos. O apóstolo Paulo, Hudson Taylor, John Wesley, William Carey, grande missionário batista em terras orientais. Eu perguntei quem é e não quem foi o maior missionário. O maior missionário de todos os tempos está em plena atividade. É o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. E ele está em missão desde a queda do homem. Desde a queda do homem. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, diz que a mulher geraria filhos e que o filho, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. E a missão começa aí. Deus começa a se revelar para o povo, revelar que ele tem um plano de salvação, um plano de graça e de misericórdia para as pessoas. Mas que missão é essa, afinal? A missão de Deus é redimir o homem e a criação por meio da pessoa de Jesus Cristo para o louvor da sua glória. Essa é a Missio Dei. A missão de Deus é redimir o homem e a criação por meio da pessoa de Jesus Cristo para o louvor da sua glória. Essa é a missão. Essa é a missão de Deus. Vou fundamentar biblicamente isso para os irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou consigo mesmo e com o Pai e nos deu esse ministério de reconciliar outros através de Jesus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em 3 versículos, eu quero mostrar para vocês que Deus está em missão. Deus Pai envia o Filho. Em João capítulo 5, versículo 36, diz assim: Eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que eu estou realizando. Testemunho que o Pai me enviou. Então o Pai envia o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. Em João 15 diz assim: Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então o Pai envia o Filho, depois o Pai e o Filho enviam o Espírito. E depois a Trindade envia a igreja. Lá em Atos 1:8 diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Pegaram? Em Samaria e até os confins da terra. Jesus já tinha passado por lá, já tinha preparado o terreno para que nós fôssemos e anunciássemos o evangelho de Jesus. Então, a missão é de Deus. A missão é de Deus. Então, o que é esse negócio de missões? Você já teve essa dúvida? O que é missões, afinal? Todo mundo fala missões para lá, missões para cá. O que é missões? O que são missões? Então, missão é participar da missão de Deus, do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que envia. Quem falou isso foi o David Bosch, que não é o dono da marca. A missão é de Deus. Então, qual é a nossa parte? Jesus nos chama a participar da missão mais importante da história: revelar o único e verdadeiro Deus ao mundo. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos. O próprio Deus, na pessoa do Espírito, está conosco. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Deus está conosco. Eu criei aqui uma ilustração para a gente entender, mais ou menos, como é participar da missão de Deus. Pensa num pai construindo uma casa na árvore, no quintal de casa, uma árvore grande. O terreno é do pai, a árvore está no quintal do pai, as ferramentas são do pai. O filho até alcança as ferramentas,
prega uma tábua aqui outra. Mas a missão, a casinha, é do Pai. Isso é exatamente como nós participamos da missão de Deus, em comunhão com o Pai. A gente está ali desfrutando da companhia do Pai. Enquanto nós construímos essa casinha, nós estamos realizando essa missão em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Amém? Então, missões são as atividades que nós fazemos em obediência a Jesus para cooperar com a missão de Deus. Não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. Você não tem uma missão, Deus tem uma missão. Ele está te chamando para participar dela. A missão é de Deus. E Ele tem uma igreja para a sua missão. Irmãos, existem duas maneiras de nós vivermos a nossa vida. Ou nós vivemos para edificar o nosso próprio reino, edificar a nossa própria vida, construir o nosso próprio reino, viver apenas para si mesmo, ou nós vivemos para alguém que é maior que nós, alguém que é digno que nós vivamos para Ele, que é Deus. Só existem essas duas maneiras de viver. Essa é a síntese da vida. Ou nós passamos a correr atrás das coisas, vivemos em busca de prazer, satisfação, alegria, construir o seu patrimônio e tudo mais. Um patrimônio que a traça e a ferrugem corroem, e que se você não tiver nenhum filho, vai ficar para, sei lá, um gato, um cachorro, qualquer outra pessoa. Porque não tem nem para quem deixar. Nós só temos 80 anos aqui nessa vida. Ou nós podemos viver para Deus. Nós podemos viver para Deus. E é isso que Ele deseja. Nós encontramos o sentido da vida em Deus. E quando encontramos o sentido da vida, passamos a viver para Ele. Para Ele. Então, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é estar consciente de que nós vivemos a vida em comunhão com Deus e em missão no mundo. A gente fala, né, o pessoal reformado fala, não, só lhe deu glória. Desculpa. Viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus, tia? Me desembucha aí, me explica esse troço. Viver para a glória de Deus é estar consciente de que nós vivemos a nossa vida em comunhão com Deus e em missão com Deus no mundo. Isso é viver para a glória de Deus. Então, assim, dada essa introdução sobre o que é missões, evangelismo e etc., agora eu quero juntar essa minha fala com o texto que nós acabamos de ler. E agora eu vou ser bem expositivo, bonitinho, e eu vou explicar esse texto. Explicar como essa mulher encontra Jesus, como Deus se revela para ela, como isso resulta em evangelismo, plantação de igreja e tudo mais. No texto que nós lemos, quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram que ele estava batizando mais discípulos que João, Jesus saiu da Judeia e foi para a Galileia. Eu tinha mandado um mapa, que nós esquecemos de botar aqui. Mas assim, ó, vocês imaginam agora o mapa? Tem um país aqui, tá? Então, a Judeia é a parte sul de Israel. É a parte onde tem Jerusalém. É a parte onde tem os fariseus, as pessoas que não aceitam muito bem os ensinos de Jesus. Eu quero uma água. Glória a Deus. Vivendo para a glória de Deus ali, ó. Obrigado. O ar-condicionado quente detonou, né? Então Jesus estava saindo dessa parte sul e indo para a parte norte, que é a Galileia, onde ele conviveu a maior parte da vida dele. Então quando ele saiu do sul, ele tinha que passar por Samaria, que era no meio do caminho. Geralmente, os judeus davam a volta para não passar por Samaria, porque eles não gostavam dos samaritanos. Por quê? Porque há muito tempo atrás, houve uma divisão no reino de Israel. O reino do sul manteve o rei
que era da descendência de Davi, e o reino do norte se corrompeu e começou a adorar outros deuses e fez uma miscelânea de religião. Então eles achavam que os samaritanos não eram puros, não tinham a religião certa, eram judeus também, mas tinham se corrompido. Então havia uma inimizade muito grande entre os judeus da parte sul e os samaritanos. E não só isso, todo esse contexto cultural que eu estou apresentando aqui é necessário para nós entendermos quem era a mulher samaritana e o que Jesus estava fazendo ali. A mulher samaritana foi ao poço ao meio-dia. Nenhuma mulher tirava água ao meio-dia e nem sozinha. Geralmente as mulheres iam juntas e iam no horário onde a temperatura é mais amena, né, naquela região. Mas aquela mulher, por causa do histórico de vida dela, por causa da vida que ela tinha vergonha da sua vida. Ela não queria ser vista por ninguém e nem queria andar com ninguém. E ela era alguém marginalizado. E Jesus praticamente marca um encontro com ela. Ao meio-dia, sabendo ele, né, que ela estaria lá. Ele se encosta naquele poço, pede para que os discípulos vão comprar comida e fica esperando. A mulher samaritana, o alvo do amor de Jesus por aquele povo, por aquela mulher. Então olha esse contexto. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais esse contexto cultural, os rabinos daquela época, lá do sul, eles falavam que não era nada proveitoso um homem falar muito tempo com mulher. E uma dos julgamentos da lei deles dizia que o homem que tocasse em algum utensílio usado por uma mulher samaritana ficaria impuro. Teria que fazer uma cerimônia de purificação porque tocou num utensílio usado por uma mulher. Tal era a rejeição, a ojeriza que eles tinham daquele povo e também das mulheres, tá? Isso é real. Mas Jesus não. Jesus senta naquele poço e se faz humano diante daquela mulher. Ele olha nos olhos dela e fala: eu tenho sede, me dá um pouquinho de água. Ele está dizendo: eu estou disposto a tomar no teu copo. Eu não vou ser contaminado. Ele está demonstrando algo para ela. Assim como Deus vai se revelando aos poucos, mesmo ao longo da Escritura, e também para nós. A gente não conhece tudo sobre Jesus de uma vez só. E ele vai se revelando aos poucos. Quando Jesus fala, eu tenho sede, me dá um pouco de água, ele está mostrando a humanidade dele. Jesus é Deus encarnado. Deus encarnado. E ele diz para a mulher dar um pouco de água para ele. Olhando, olho no olho com ela. E eles começam a conversar. Quando Jesus pede para ela, ela fica assustada, porque não era comum um judeu falar com um samaritano, ainda mais mulher. E ela fica assustada. E Jesus começa a se revelar. Ele fala assim, ó, mulher, se tu soubesse com quem tu está falando, eu te daria uma água, uma fonte de água, que nunca mais tu teria sede. E a mulher não entende o que ele está dizendo. Isso nós estamos em João capítulo 4. Se nós voltarmos uma folhinha, tem uma conversa entre Jesus e Nicodemos em João capítulo 3, que quando Jesus fala sobre novo nascimento, Nicodemos também não está entendendo, porque ele está pensando com as faculdades mentais e do modo natural de interpretar as coisas. A mulher é a mesma coisa. Pô, que fonte é essa? Cadê teu balde? Nem balde tu tem, que fonte é essa que tu tem? De onde é que tu vai tirar água? E ele fala assim, e Jesus fala assim, e daí ela pergunta, né, acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? A resposta de Jesus aqui é, em outras palavras, Jesus está dizendo para a mulher, sim, eu sou maior do que Jacó. Eu sou maior do que Jacó. Maior daquele que criou esse poço. Uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva. O que é água viva? Água viva é um termo para água corrente.
qual é o sentido de água corrente? A água corrente é uma água limpa. Ela está sempre em movimento. Ela é uma água mais cristalina, mais pura, mais limpa do que uma água de poço, de cisterna. Eu tenho certeza aqui que vocês já viram aquela série Largados e Pelados. Já viram? Quem é que viu aí? O que acontece quando os caras tomam água parada? Passa mal. Passa mal. É por isso que Jesus está oferecendo uma água viva. Uma água que corre, que é uma água limpa, uma água pura, uma água que realmente vai matar a sede dela. Esse é o sentido dessa passagem. Só que Jesus está falando isso, está usando uma linguagem que ela entende para revelar uma coisa espiritual para ela. Ok? Então ela falou assim, então me dá. Né? Ela começa a entender, e os olhos dela começam a se abrir e ela começa a entender. Então eu quero beber dessa água, me dá dessa água. E eu queria ressaltar algo com vocês aqui, às vezes a gente entende errado essa passagem. Quando a gente fala que Jesus, ele é a água viva, que ele descendo, ele tira a nossa sede, ele mata a nossa sede, não é que nós não teremos mais sede. A sede permanece, mas agora nós sabemos onde é a fonte de água viva. É isso que quer dizer. Nós sabemos onde é a fonte. Toda vez que a tua alma estiver sedenta, você pode recorrer à fonte de água viva, Jesus Cristo. É isso que significa essa passagem. Amém? É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. Agora, mulher, tu encontrou não uma água que sedenta, que tira a tua sede carnal, mas a que tira a tua sede espiritual. E aí Jesus muda o assunto. E dela fala assim, eu quero beber dessa fonte, me dá dessa fonte então, Senhor. E aí Jesus fala assim, vai lá buscar o teu marido. O que Jesus está dizendo aqui? Eu vou mostrar para você agora aonde você tem buscado saciar a tua sede espiritual e não tem conseguido nos relacionamentos. Você tem buscado se saciar através de relacionamento, de casamentos, de sexo, e não tem conseguido encontrar aquilo que você deseja, que a sua alma anseia. Mas eu tenho a água que tira a tua sede. E aí Jesus então começa a revelar a vida daquela mulher. É verdade, tu não tem marido, porque já teve 5, tu tá no 6º, e esse nem é teu marido, né? Nem foi no cartório ainda, para registrar os papéis. Não é teu marido. E aí ela fala assim, eu vejo que você é um profeta. Ela está começando a entender. Então ela fala assim, ó, será que você é maior que o nosso pai Jacó que cavou esse poço? Jesus dá uma resposta para ele, sim, eu sou maior, eu tenho uma água viva, uma fonte de água viva para te mostrar. E daí ele fala sobre as mazelas daquela mulher. E ela começa a chegar na conclusão, mas esse cara é profeta. Que tipo de profeta esse cara é? Os samaritanos, eles acreditavam diferente dos judeus. Eles não acreditavam que havia profetas depois de Moisés. Ou seja, a pergunta que ela está fazendo para Jesus, a conclusão que ela está chegando é, será que esse é o profeta maior que Moisés, a quem nós esperamos? Aquele que vai revelar todas as coisas para nós? Será que esse que está falando comigo é um profeta maior do que Moisés? E ela começa a fazer perguntas teológicas daí. Agora passou então de água para relacionamentos e agora virou teologia a conversa deles. E ela pergunta para ele assim, ó, tá, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que a gente tem que adorar, lá no templo. Os samaritanos dizem que é aqui nesse monte. Quem é que está certo? E aí Jesus se apresenta como aquele que muda a regra, que muda todas as coisas. Ele se apresenta da seguinte maneira, ele fala, vai chegar o tempo que não vai mais importar o onde, vai importar o como. Ele está dizendo, nem os judeus e nem os samaritanos estão adorando corretamente. Eles não estão adorando em espírito e em verdade. Estão tendo uma liturgia, um ritual que não está de acordo com a vontade de Deus, com o desejo de Deus. Não são esses os adoradores que o Pai está procurando. Os adoradores que o Pai está procurando são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E aí ela crê em Jesus.
A mulher diz assim, ó, lembra que ela falou assim, ó, eu vejo que és profeta. E daí ela responde depois assim, ó, eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Eu estou entendendo. Tu é um profeta que está dizendo mais ou menos como é que o que Cristo vai dizer. Daí Jesus fala assim, não, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você. E aí, então, olha como Jesus vai se revelando para essa mulher. Nesse diálogo, essa é a síntese da nossa fé. Essa é a síntese da nossa fé. Às vezes a gente acha que sabe como Deus é, como é que é o culto, como é que é a religião cristã. Tem muitas pessoas que sabem o que é uma igreja, o que é um culto, o que é a religião cristã, sabem tudo de teologia, de cristianismo, só não conhecem Cristo. Só não conhecem Cristo. E a religião verdadeira é conhecer a Cristo, a pessoa de Jesus, como único e suficiente Salvador. E é o que Cristo está fazendo aqui, está se revelando para ela. Eu tenho certeza que vocês demoraram, às vezes, tempo para entender quem é Jesus, veio na igreja. Não, eu vou ir na igreja até entender quem é Jesus. E é isso. Se você ouvir o evangelho dia após dia, aos poucos você vai entendendo quem é Jesus e que ele é o Salvador da sua vida e do mundo inteiro. E é para isso que nós estamos aqui, para anunciar Jesus Cristo como o Salvador. O Salvador. Quando ela entendeu que Jesus é quem Jesus é, o que ela fez? Eu adoro a forma dramática que acontecem as conversões. Ela estava, lembra que ela foi no poço não, não é Poço Ipiranga não. Ela foi no poço, é que o poço de Jacó ficava no Poço Ipiranga do deserto, entendeu? Ela foi no poço para tirar água. Foi péssima essa piada, desculpa. Me perdoa, Senhor. Ela foi até o poço para tirar água. Ela foi no poço para tirar água. E aí a passagem diz que ela deixou o cântaro e voltou para a cidade, da onde os discípulos estavam vindo. E ela foi anunciar que ela encontrou o Messias. Será que esse é o Cristo? Vamos investigar. Pode ser que seja. Vamos lá investigar. Aqui existe algo muito interessante. Existe algo muito interessante. Porque quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em pregação, as pessoas acham que tem que ter uma vida perfeita para falar do evangelho. E essa passagem mostra para nós que não. Por quê? Porque você não está pregando a si mesmo. Você está pregando Jesus. O que você tem que dizer para as pessoas é: eu sou um quebrado pela vida, mas eu encontrei um Salvador. Eu encontrei o Salvador Jesus. Isso é pregar o evangelho. Não é dizer, olha para a minha vida, como eu só agora estou cheiroso, estou limpinho, não. Não deu tempo. Não deu tempo disso acontecer na vida da mulher samaritana. Ela simplesmente encontrou Jesus e ela foi falar, eu encontrei o Salvador. Eu sei que agora minha vida vai ser diferente, mas eu encontrei o Salvador. Vocês querem também encontrar o Salvador? E ela chamou a galera da cidade e eles foram encontrar. Então, evangelizar não é pregar a si mesmo. Evangelizar não é pregar a si mesmo. Sabia que isso às vezes é fruto de orgulho? Às vezes a gente quer pregar Cristo no nosso status. A gente quer... Não, o dia que Deus me abençoar com um carro importado, aí eu vou ser um grande evangelista. Porque aí eu vou chegar de carro importado e vou falar, olha o que Jesus fez na minha vida. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é reconhecer a necessidade de um Salvador. Para você e para mim. Isso qualquer um pode fazer. Qualquer um que crê em Jesus como Salvador pode fazer isso. E nós devemos sair daqui hoje e pregar o evangelho. Nós não pregamos a nós mesmos. Não pregamos a nós mesmos. A mulher samaritana não pregou o que Jesus fez na vida dela. É ótimo
dar um testemunho. É ótimo quando Jesus entra na nossa vida e transforma a nossa vida. Mas isso é só o reflexo do evangelho. Essa não é a mensagem a ser passada. A pessoa não pode desejar a sua vida. Ela tem que desejar a Cristo. Evangelizar é mostrar o valor de Jesus. Não o que ele fez de bom na sua vida, porque não é garantido que Jesus vai fazer na vida daquela pessoa aquilo que ele fez na sua. Não é honesto. Jesus não prometeu isso. Mas Jesus prometeu salvação para todos aqueles que creem no seu nome. E é isso que nós anunciamos. A mensagem de que Deus deseja salvar pecadores que creiam no seu nome. No seu nome. A mensagem do evangelho não é sobre você. Quando a gente canta, é tudo sobre você, não é sobre você, é sobre Jesus. Como nós somos orgulhosos. Como nós temos vergonha do evangelho. O que te impede de anunciar o evangelho, meu irmão? É porque você não tem um carro importado, não tem plano de saúde? Isso não vai salvar ninguém. Mas Deus nos dará, pelo Espírito, a mesma ousadia da mulher samaritana. Que apesar das suas fraquezas, e olhem, a mulher samaritana era uma pessoa extremamente envergonhada, porque ela foi ao meio-dia, quando não tinha ninguém. Ela não gostava de ser julgada por ninguém. Ela não gostava de ser olhada diferente por ninguém. Ela era desprezada, rejeitada. Mas quando ela encontrou Jesus, meu amigo, a vergonha foi embora. E agora ela se tornou a primeira evangelista de Samaria. E saiu correndo para anunciar as boas novas do evangelho. Olha o que diz em Romanos capítulo 8. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz e anunciam coisas boas. Como as pessoas crerão? Eu sei que tem uma galera que, quando entra assim para o calvinismo, acha que Deus vai salvar as pessoas do nada. Tem essa mística, né? A pessoa virou calvinista, começou a crer na soberania de Deus. Não, mas se Deus quiser salvar, ele salva, né? A pessoa está predestinada. Uma hora gira a chave lá, aperta um botão lá e o bicho vira salvo, na hora. Não. Mas Deus, assim como ele é soberano para definir quem ele vai salvar, ele também soberanamente determinou que a salvação veio por meio da pregação do evangelho. Deus determinou na sua soberania que o meio pelo qual ele salva os pecadores é a pregação do evangelho. Mais uma vez, não é a pregação da sua vida, não é a pregação do seu testemunho, é a pregação do evangelho de Jesus. Eu sei que essa mensagem ela é meio incômoda, porque às vezes a gente quer ficar na nossa zona de conforto. A gente não quer passar pelo constrangimento de ter que falar de Jesus para uma pessoa e a pessoa rejeitar. E a gente não quer ser rejeitado. Mas sabia que quando você anuncia o evangelho e você é rejeitado, você se torna mais parecido com Jesus? Porque Jesus também foi rejeitado diversas vezes. Diversas vezes. A boa notícia, sabe o que é? Que mesmo que você seja rejeitado na pregação do evangelho, você já foi salvo pelo evangelho. E isso não vai mudar. Mesmo que as pessoas rejeitem a pregação do evangelho através dos seus lábios, a sua salvação
não pode ser roubada. Ela está com Cristo. Amém? Essa mensagem de que quando nós ouvimos o Evangelho, nós devemos proclamar o Evangelho, ela deveria gerar alegria no nosso coração. Alegria de compartilhar as boas novas. Alegria de ver alguém sendo salvo. O Steve Lawson, um grande teólogo dos Estados Unidos, ele diz assim: a maior alegria de um cristão é conhecer a Cristo. A segunda maior alegria é fazê-lo conhecido. A nossa segunda maior alegria deve ser fazer Cristo conhecido. A maior alegria de um cristão é conhecer a Cristo. E a segunda maior é fazê-lo conhecido. Olha a beleza do Evangelho nessa passagem. A gente tem Jesus evangelizando, o Evangelho encontrando a mulher samaritana e em seguida a mulher samaritana evangelizando e trazendo as pessoas até Jesus. Dentro de um mesmo parágrafo, de uma mesma porção das Escrituras. O meu desejo nessa noite é que mais do que um valor da nossa igreja, que a gente diga para as pessoas: a nossa igreja é centrada no Evangelho, a nossa igreja, ela faz missões, ela tem o Evangelho, que o Evangelho de Jesus possa ser o centro do seu coração. Porque se o Evangelho de Jesus for o centro do teu coração, o evangelismo vai ser uma reação natural sua ao Evangelho. Ao Evangelho. Eu gostaria muito, se eu pudesse assim, sabe, pedir algo para Deus, pudesse pedir algo que mudaria a vida de cada um e mudaria a realidade da nossa igreja, seria que cada um aqui participasse da salvação de uma pessoa. Se eu pudesse pedir algo para Deus, eu não pediria assim: não, eu, Jader Bittencourt, eu quero ganhar muitas almas para Cristo. Não. Eu pediria que cada um aqui ganhasse uma alma para Jesus. E a partir disso, todos aqui seríamos evangelistas verdadeiros. Teríamos o desejo de ver pessoas conhecendo a Jesus. E isso alegraria o nosso coração. Amém? Então, mais do que um valor da nossa igreja, isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez você que está me ouvindo aqui já ouviu 1 milhão de vezes essa passagem conhecida das Escrituras chamada Mulher Samaritana. E eu queria te lembrar de uma coisa. Não se esquece que um dia tu foi essa mulher samaritana. Essa mulher samaritana que não conhecia Jesus. Até tinha uma religião, tinha alguma vaga ideia sobre Deus. Mas um dia tu foi essa mulher samaritana, que foi encontrada por Jesus, que ouviu o Evangelho e que creu no Evangelho. Teve a sua vida impactada e transformada pelo Evangelho. E agora vive em missão, junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no mundo. Amém? E meu desejo é que cada um aqui tenha esse valor consigo e que queira verdadeiramente pregar o Evangelho para pessoas. Qual vai ser a sua resposta ao Evangelho nessa noite? Indiferença, orgulho, vergonha? Ou ousadia e coragem na proclamação do Evangelho da salvação e uma adoração em espírito e em verdade? Vamos juntos viver a nossa vida como igreja em missão com Deus, no mundo para a glória do nosso Deus? Nós estamos prestes a ir para um local novo. E lá naquele local novo, Deus tem muitas pessoas. E Deus quer usar a sua e a minha vida para levar essa
mensagem de que Jesus é o Salvador do mundo para essas pessoas. E eu não quero ver a nossa igreja crescer só pelo status de ter uma igreja grande, de ser pastor de uma grande igreja, mas pela alegria de ver pessoas encontrando Jesus Cristo o Salvador. Tudo isso aqui, todo o esforço que nós fazemos semana após semana para manter essa igreja viva, vale a pena quando um pecador se arrepende e conhece Jesus Cristo. Esse é o pagamento do nosso salário. Essa é a nossa recompensa. É ver Cristo sendo exaltado no coração de novas pessoas. Amém, meus amigos? Que o Senhor possa nos transformar. Que essa lembrança do Evangelho possa despertar esse desejo de anunciar as boas novas. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que Tu renove em nós o desejo, ou crie em nós, se alguns aqui não têm, o desejo de evangelizar. Não baseado nos nossos méritos, mas baseado, Senhor, na boa notícia do Evangelho. Nós cremos em Ti, Senhor. Agora nos ajuda a declarar publicamente a nossa fé. Em nome de Jesus.